guerra sem fim. Tentativas de assassinato. A feitiçaria está destruindo nossas crianças. Famílias sendo destruídas. Ateísmo desenfreado. Um país que antes se autodenominava uma nação inteira, sob Deus, está mal reconhecível. Temos que resgatar nossa religião e trazer o cristianismo de volta ao país. De ver a cidade se tornar uma cidade cristã, gostaria de ver isso, o Estado se tornar cristão. Eu gostaria de ver a nação se tornar uma nação cristã. Eu gostaria de ver o mundo se tornar um mundo cristão. É por isso que nos chamam de, bem, vocês são nacionalistas cristãos. Vocês querem que o reino seja o governo. Sim, vocês querem que Deus venha e assuma o governo. Sim. Ainda há quem lembre de viver em um país que guardava o sábado. Quero dizer, a esquerda, se pudesse olhar os livros de leis desde a fundação da nossa nação, diria, bem, isso é uma ditadura cristã. Deus vai salvar a América? Venha descobrir nos dias 3 e 4 de abril de 2026. Inscreva-se hoje em willgodsaveamerica.com. Como o trailer disse, não esqueça de se inscrever para se atualizar. Mas, James, tem acontecido muita coisa nas notícias. O conflito com o Irã está se intensificando cada vez mais. Sabemos que há muitas vozes pressionando e clamando pelo ressurgimento e retorno à religião. E, na verdade, vi uma estatística mostrando que as impressões e vendas de Bíblias estão aumentando. Há esse movimento geral de retorno à religião. E eu realmente tenho guardado vários trechos que falam especificamente sobre esse avivamento religioso que está acontecendo. Mais do que em qualquer outro momento que eu me lembre, as pessoas estão falando sobre a identidade americana e tentando entender o que é que nos une. Mas eu quero dizer algo aqui. A única coisa que realmente serviu como âncora para os Estados Unidos da América é isso. Nós fomos, e pela graça de Deus sempre seremos uma nação cristã. Mas algumas igrejas estão vendo um aumento de 30%, 50% ou até 70% no número de convertidos e também no número de pessoas indo à igreja toda semana. Para apoiar essa renovação empolgante nesta manhã, tenho o prazer de anunciar que em 17 de maio de 2026 isso acontecerá. Estamos convidando americanos de todo o país para se reunirem no nosso National Mall para orar, agradecer e eliminar. Vamos fazer algo que todos disseram, tipo, isso é difícil. Vamos rededicar a América como uma nação sob Deus? Com certeza, você sabe, muitas pessoas hoje em dia... Jovens americanos lideram um renascimento cristão no país. Vendas de Bíblias subiram mais de 40% desde 2022. E downloads de apps religiosos saltaram quase 80% desde 2019. O streaming de música cristã no Spotify subiu 50% desde 2019. A frequência à igreja entre os jovens tem diminuído há gerações. Isso não é novidade. Mas entre a geração Z e os millennials, a frequência à igreja dobrou desde o início da Covid. Por quê? Porque o interesse pela espiritualidade está ressurgindo entre os jovens. Para descobrir, fui à maior igreja dos Estados Unidos, a Lakewood Church, em Houston, assistir. Há muitas pessoas da sua idade que não vão à igreja. É verdade. Mas parece que isso está mudando. Muitas pessoas iam à igreja quando eram jovens por causa dos pais, se afastaram da fé e agora voltam, recuperando o equilíbrio e reconstruindo a base. Você... Sabe, nós temos muitas informações sobre onde estamos no tempo, mas eu também quero mencionar aos nossos telespectadores uma pequena resposta às nossas orações que tivemos recentemente ao transmitir esta mensagem. Na verdade, foi há algumas semanas que você e eu estivemos aqui no estúdio com o Eric. Olá, aqui é o Alex, do Ministério Herança e Esperança. Estou com meu irmão James e nosso amigo Eric, do Daniel 12:3. Eric, vocês fazem os cartões de compartilhamento do Grande Conflito. Isso mesmo, e também temos outros modelos que acabaram se tornando bastante populares. Sim, vocês têm um código QR no verso deste cartão de compartilhamento do Grande Conflito, onde as pessoas podem ouvir o audiolivro e assistir a vídeos sobre o Grande Conflito. E estamos planejando uma parceria para irmos juntos a Washington, D.C., no dia 17 de maio. Com uma equipe de filmagem e vamos tentar levar alguns desses cartões. Agora precisamos de ajuda para arrecadar fundos, especificamente para imprimir cerca de, alguns milhares desses cartões para levarmos conosco para lá. Então vamos deixar um link onde você pode ir e doar especificamente para essa causa, para que possamos divulgar a mensagem em Washington, D.C., em 17 de maio. Não são ótimos recursos? Sim, eles são ótimos.
Sabe, espero imprimir uma versão, talvez, que fale sobre lições de história especificamente para a celebração dos 250 anos da América. Então visite o setor de patrimônio e faça uma doação se puder. Também queremos divulgar que Daniel 12:3 integra OCI e você pode doar para levar esses cartões a outros lugares. Os cartões são ótimos e estão vendendo rápido, em lotes de 50 mil, por isso precisamos de mais apoio para irem ainda mais longe. E para vocês que estão assistindo, nós temos ajudado a promover o cartão Grande Conflito, que é maravilhoso. Vem com uma capa protetora, mas você também pode adquiri-lo sem a capa. Mas é esse cartão incrível que tem um código QR e traz o áudio do Grande Conflito. Então, nos reunimos porque o Eric precisava de fundos para imprimir 1 milhão de cartões. Ele estava esgotando os pedidos de 50 mil cartões. Eles estavam sendo pedidos como água. Então, nos reunimos para orar. E em 2 dias, recebemos uma mensagem de que tudo havia sido financiado, além de ajuda com o envio para 1 milhão de cartões. E é um cartão de altíssima qualidade. Não é como aqueles cartões de papel baratos. É feito de material de cartão de crédito. Então você pode realmente pegar um desses e, na verdade, há vários designs diferentes se você acessar o site e pode encomendá-los, não no nosso site. Nós não somos os responsáveis por isso. Não recebemos nada para promover esses cartões, mas eles estão disponíveis em adventistsharingcard.com. Mais uma vez, é adventistsharingcard.com. E vamos levar alguns desses conosco para Washington, D.C., para este Dia Nacional de Oração no National Mall. Estamos muito animados com isso e esperamos que muitas pessoas vão até lá, muitos adventistas, para ajudar a distribuir literatura. Porque sabemos que haverá alguns ministérios diferentes, na verdade, que estão reunindo grandes volumes do próprio livro O Grande Conflito. Vamos levar 10 mil desses cartões de compartilhamento do Grande Conflito, então vamos precisar de ajuda para distribuí-los. Não organizamos hospedagem, transporte ou outros serviços, mas daremos atualizações nas redes sociais em 17 de maio, o Dia Nacional de Oração, no National Mall. Estaremos lá com cartões para distribuir e precisaremos de ajuda, pois não consigo entregar 10 mil sozinho. Sim, certo, mas não somos os únicos por aí promovendo nosso livro. Outros promovem isso e seu livro e seria um ponto de virada. Há uma carta sendo enviada, o que achei interessante. Eles destacam que, ao honrar o sábado, Charlie transmitiu uma mensagem poderosa. Deus, tu és suficiente, e por isso não preciso carregar o peso de um mundo que não é meu. É interessante ver o Turning Point levando essa mensagem sobre o sábado adiante. Mas Alex, quando eles dizem sábado, eles querem dizer o sábado do 7º dia? Bem, Charlie provavelmente teria dito isso, mas não acredito que aqueles que estão agora no comando do Turning Point irão seguir nessa direção com tanta firmeza. Na verdade, já lançamos um vídeo onde falamos sobre o livro Stop in the Name of God, de Charlie Kirk. E meio que discutimos como não foi o swing e um sucesso para o sábado do 7º dia como deveria ter sido. Sim. Então, certamente houve alguns problemas ali. Então, quando você vê envios em massa como esse, não é agora, isso ajuda a iniciar a conversa. Sim, certamente podemos usar isso como uma porta de entrada. Se alguém estiver falando sobre isso, você pode dizer, ei, sobre esse assunto. Bem, outras pessoas estão percebendo, e alguém realmente me enviou este próximo vídeo de um influenciador cristão, com 415 mil seguidores no Facebook. E agora, veja bem, esse cara não guarda o sábado do 7º dia, ok? Ele pensa, sabe, Jesus é o meu sábado, e eu não preciso guardar nenhum dia específico e todas aquelas desculpas não bíblicas de sempre, certo? Mas ouça este pequeno trecho dos pensamentos dele sobre o que está acontecendo. Há um motivo pelo qual eles estão promovendo esse livro agora. Há um motivo pelo qual há um aumento nessa conversa sobre o sábado. E meu amigo, estou te dizendo, é mais sombrio do que você pode imaginar. E meu amigo, estou tentando te alertar que essa é apenas uma das muitas enganações que estão caindo sobre este mundo agora. Eu não me importo com as suas opiniões, ou as minhas opiniões, ou seus sentimentos, ou meus sentimentos. O que me importa é o que a palavra de Deus diz. Essa é a autoridade final, meu amigo. Eles vão impor um dia específico de adoração. E quando eu digo eles, estou falando das pessoas no topo que estão governando este mundo, puxando as cordas. E me escute com atenção, por favor. Nem todos eles são realmente pessoas. A Bíblia é clara ao dizer que não estamos lutando contra carne e sangue,
mas contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. Ora, acho interessante que seja um não adventista quem esteja dizendo que vão impor um dia de culto. E ele sabe que as pessoas estão despertando para a verdade de que algo importante está acontecendo. Como adventistas, há muito tempo esperamos que católicos e protestantes se unam de fato. Um grande exemplo que temos visto recentemente disso é a Heritage Foundation, certo? E Michael Knowles, que veio agora, disse várias coisas diferentes. Vamos analisar essa entrevista em detalhes daqui a pouco. Mas, bem, vamos dar uma olhada e analisar esta próxima afirmação, algumas das afirmações de Michael Knowles em uma discussão católica com a Heritage Foundation. Grande parte das críticas, inclusive a fundação do país, é irremediavelmente liberal e individualista. Muito disso vem bem mais tarde, como você mencionou, quando a primeira emenda foi ratificada, tínhamos igrejas estabelecidas nas colônias em muitas delas. Elas persistiram por um bom tempo após a ratificação. E, na verdade, só se tem essa leitura hiperindividualista depois da 14ª emenda. Então, isso surge muito, muito depois. Não culpe John Adams por isso. Não culpe Madison. Você percebeu isso? Ele disse algo como, essa ideia da primeira emenda surgiu muito depois. Sim. E, quase como se, isso não fosse coerente com o que os fundadores realmente pensavam. E ele cita Madison de todas as pessoas. Será que ele está contando com a ignorância do espectador? James Madison disse, o número, a dedicação e a moralidade do clero e a devoção do povo aumentaram manifestamente com a total separação entre igreja e Estado. Ele fala da separação entre igreja e Estado, e não deveríamos culpar Madison por isso. Sim, quero dizer, quando você tem um dos pais fundadores escrevendo ali o termo separação entre igreja e Estado, e então políticos atuais tentando se desvincular dessa ideia. Mas o problema é que o Knowles aqui, ele é católico. E, portanto, a visão de mundo dele é moldada por esse catolicismo. Eu me recordo de outra voz católica bastante influente na internet que recentemente estava citando um papa. Ele afirmava que a ideia de que a igreja deve ser separada do Estado é algo herético. Isso é de 1864. É o Papa Pio IX. Ele escreveu um documento chamado A Lista de Erros. Tudo bem, ele enumerou coisas que estavam erradas, que eram ruins e as condenou. Eis aqui uma das propostas. A proposição número 55 que foi condenada. Segundo as palavras do Papa, aspas, exibidas na tela. Aspas, a igreja deve ser totalmente separada do Estado. E o Estado também da igreja, fecha aspas. Essa proposição foi condenada como herética. Tudo bem. Portanto, se você faz essa proposição que foi formalmente condenada, isso é um anátema, isso é herético. Se você é um fiel católico, não pode dizer isso, e eu cito, a igreja deve ser separada do Estado, e o Estado da igreja. O que o Papa Pio IX está nos ensinando? Ele está nos ensinando que existe, de fato, uma integração verdadeira entre a igreja e o Estado. Portanto, entendemos que a igreja tem a vocação, o chamado e as graças necessárias para elevar o Estado. Ela pode chamar o Estado a ter uma compreensão católica do matrimônio, da família, da adoção, das leis, da guerra justa, da usura. E é exatamente isso que deveria acontecer. E em países católicos bem-sucedidos, países cristãos, historicamente, foi isso que aconteceu. Houve abusos? Sim. Adivinha só? Os seres humanos e sua concupiscência, vinda do pecado original, entram em cena. As pessoas se submetem ao mal. Mas a ordem correta é a católica, e isso é uma integração entre igreja e Estado. Estado e igreja em seus papéis, mas integrados. Certo, bem. E vamos dar uma olhada aqui, claro, lá no National Catholic Prayer Breakfast. Tivemos o palestrante dizendo algo interessante aqui. Vamos dar uma olhada.
Sou frequentemente criticado por invocar minha fé, mas lembro às pessoas que isso não é algo inovador. É o que as gerações anteriores faziam quando vou à pequena capela logo fora do gabinete do presidente da Câmara, no Capitólio, para rezar. Você sabe, eles zombam de mim por isso. Há algumas vozes muito raivosas por aí tentando nos convencer, ofegantes, de que deve haver uma separação rígida entre igreja e Estado. É uma frase que é frequentemente repetida, como sabemos, mas muito raramente compreendida. Essa frase, como todos vocês sabem, não deriva da Constituição, mas sim de uma carta pessoal que Thomas Jefferson escreveu para a Associação Batista de Danbury. E nessa carta, ele explicou que, abre aspas, a religião é uma questão que diz respeito unicamente ao homem e a seu Deus, e que a primeira emenda é uma salvaguarda vital para nossos direitos de consciência. Jefferson escreveu que ele reverenciava aquele ato do povo americano que declarava que seu legislativo não deveria fazer nenhuma lei, respeitando o estabelecimento de uma religião ou proibindo o livre exercício dela, assim construindo um muro de separação entre igreja e Estado. Agora eles pegam essa frase e a distorcem. Jefferson claramente não quis dizer isso. Esse muro seria para impedir que a religião influenciasse nosso governo e a vida pública. Pelo contrário, os pais fundadores queriam resguardar e proteger a igreja e a prática religiosa dos cidadãos contra um Estado invasivo. E não o contrário. Nossos fundadores sabiam que uma sociedade livre e uma república saudável dependem de virtudes morais, não só para prevenir o abuso de poder, mas porque tais convicções permitem preservar nossas liberdades. Veja, o que eles não entendem aqui é que o que ele está dizendo, onde, a igreja deve influenciar o Estado, mas não o Estado influenciar a igreja. É isso que estamos buscando aqui. O que ele não percebe é que isso é um grande círculo, e você não pode realmente interrompê-lo no meio do caminho. O círculo dá a volta completa. Eu gosto um pouco de como Scott Hitsema colocou. Ele diz que o presidente da Câmara afirma que a besta não deveria montar a mulher é que deveria montar a besta, fazendo referência a Apocalipse 17. Mas não consigo pensar em exemplo melhor do porquê eles deveriam ser separados do que a retórica que estamos encontrando aqui. Isso veio de William Wolfe, e William Wolfe foi um alto funcionário no governo Trump. Ele foi secretário adjunto de defesa no Pentágono e diretor de assuntos legislativos no Departamento de Estado. Vamos dar uma olhada. E, aliás, antes de seu serviço na administração, ele trabalhou para a Heritage Action for America. Vamos ver o que ele disse aqui em um sermão recente. Nós não devemos hesitar. Não devemos hesitar em dizer às pessoas, não porque somos tão sábios, não porque fizemos as regras do mundo. Nós não fizemos. Nós humildemente nos submetemos a como Deus fez as regras do mundo e dizemos, é assim que devemos organizar nossas vidas em conjunto. E francamente, sim, vamos impor isso a vocês. Se você não gostar, sinto muito, mas isso é bom, correto e justo se estiver de acordo com os padrões de Deus. E eu vou impor a minha moral a vocês, na medida em que a nossa moral é a moral de Deus. E vocês devem sempre se autoavaliar. Repito, não estou tentando te bajular. Faça uma autoavaliação. Creio no que Deus crê? Defendo o que Deus diz ser bom? Se sim, tenha coragem de dizer, assim vamos administrar nossa cidade. É assim que vamos administrar nosso condado? É assim que vamos administrar nosso Estado. E é assim que devemos administrar os Estados Unidos da América, legislando a moralidade que encontramos na Bíblia. Então, mas a pergunta que eu faria é, ele se avaliou à luz dos 10 mandamentos? Qual dia ele está guardando como sagrado? Ele está guardando o 7º dia como sagrado? Ou está seguindo a tradição dos homens? Isso é muito verdade. E eu acho que o perigo disso é que temos visto o catolicismo se mobilizando ultimamente. Claro, eles são conhecidos por legislar a tradição dos homens, mas vamos dar uma olhada e ver alguns dos movimentos que eles estão fazendo. Enquanto nossa nação se prepara para comemorar o 250º aniversário da assinatura da Declaração de Independência, convido você a se juntar a mim em um ano de oração fervorosa pelos Estados Unidos da América. Desde o início, nossa pátria foi confiada aos cuidados providenciais do Deus Todo-Poderoso, e as verdades de sua fundação afirmam que a liberdade é um dom dele e que nosso lar duradouro é seu reino eterno. Hoje, testemunhamos muitas feridas em nossa nação. Vemos ataques contra a vida humana inocente, contra o matrimônio e a família, contra nossa identidade como filhos de Deus e contra a livre prática de nossa santa fé.
Por essa razão, peço que você una seu coração ao meu na oração nacional pelos Estados Unidos da América, suplicando ao Sagrado Coração de Jesus que purifique nossa nação e a abençoe novamente. Pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, roguemos a Deus que restaure nosso país. Em verdade, justiça e paz. Convido você a fazer esta oração todos os dias ao longo do ano de 2026. Que o Sagrado Coração de Jesus reine em nossos lares e em nossa nação. Que a sua verdade e o seu amor triunfem na América agora e para sempre. Amém. Bem, eles estão se preparando, não é assim? Você sabe, falando sobre como eles estão se preparando, descobri que há alguns seminários de treinamento, ao que parece, ou vídeos de treinamento ou conteúdo que está sendo produzido pela Diocese de Knoxville, um pouco ao norte daqui. Sim. E vamos ver qual é o foco lá na Diocese de Knoxville. É o principal dia santo. É o dia mais importante do ano. Então, minimamente para nós católicos, celebrar ou estar na Eucaristia e participar. Essa é a principal forma de santificarmos o dia do Senhor. Agora, vocês não vivem na época em que eu cresci? Quando eu era criança e adolescente, ainda naquela época no Sul, tínhamos essas coisas chamadas leis azuis. Vocês já ouviram falar delas? Então, naquela época, era exigido por lei estadual que nada pudesse abrir aos domingos. Literalmente, no sábado à noite, às 9 horas, em Lawrenceburg, os últimos mercadinhos fechavam. E no domingo nada estava aberto. Quero dizer, de vez em quando você podia encontrar um posto de gasolina onde dava para abastecer, mas na maioria a cidade estava fechada. O que isso significava? Significava que aquele dia era diferente de todos os outros dias da semana. E há algo realmente bom nisso. E eu sei que o nosso mundo mudou, mas eu encorajaria todos vocês a pensarem em maneiras de fazer com que esse dia da semana seja diferente de todos os outros dias. Foi interessante. Eu estava a caminho de um retiro no Colorado, em um verão, voando de avião, e antigamente eles tinham essas revistas de avião, nos bolsos dos assentos à sua frente. E eu peguei uma e o artigo de capa era de uma família judia. Eles meio que tinham se secularizado, mas escreveram sobre a alegria de redescobrir o Shabat. E o que eles decidiram fazer como família foi... Eles decidiram que no dia de Shabat deles, que é sábado, ninguém na família faria nada que fosse pesado ou parecido com trabalho. Então, se cortar a grama do quintal era relacionado ao trabalho, eles não faziam isso no domingo. Mas se alguém trabalhava em uma mesa a semana toda e adorava cortar grama, era um modo de aproveitar e estar com o Criador ao ar livre. Assim, decidiram que tudo no sábado seria alegria. A mãe não gostava de cozinhar, por isso as refeições eram preparadas na sexta à noite. Quando o sábado começava, ela não precisava cozinhar. Eles iam aos museus, iam aos parques, faziam trilhas. Quando éramos crianças, como tudo estava fechado, sabe, íamos à missa no domingo, normalmente voltávamos para casa depois da missa. Às vezes entrávamos no carro e dirigíamos pelo condado só para passear. Passávamos pela casa de parentes, de uma tia ou tio, parávamos e visitávamos. E aos domingos à noite íamos para a casa da minha avó. Ela fazia um jantar para nós e assistíamos ao maravilhoso mundo da Disney e ao Wild Animal Kingdom, ou algo assim. Assistíamos aos nossos programas favoritos e jantávamos com a vovó e o vovô. Sabe, uma coisa em que eu penso aqui é... Até mesmo a descrição dele de como guardar o sábado é um pouco falha, porque ele não está apenas falando sobre o dia errado. Ele está falando sobre essa família judia, certo? Bem, você sabe, ele diz algo como, bem, se eles trabalhassem em um escritório, tudo bem sair e cortar a grama, você sabe? Bem, o que a Bíblia realmente diz, ela diz para não fazer nenhum trabalho, certo? Em Isaías 58:13, lemos, se desviares o pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia e o chamares de deleite, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo teus caminhos, nem buscando o teu prazer, nem falando tuas palavras, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque o Senhor o disse. É só tirar um dia de folga e fazer o que quiser.
O objetivo específico é passar tempo com Deus. Agora, se você está lá cortando a grama porque realmente gosta disso e depois assiste a Disney à noite, isso realmente honra o sábado de Deus? Então, acho que até mesmo a noção deles de como guardam o sábado e entendo que estão tentando fazer uma tentativa, acaba glorificando isso na mente das pessoas, mas ainda acho que é uma noção errada. Sim. A questão aqui é, o Estado deveria legislar sobre moralidade? Esse é o impulso que muitos nacionalistas cristãos estão dando. E mudanças. E os agitadores estão tocando. Sabe, Ellen White recebeu alguns conselhos sobre isso, de que o American Sentinel havia publicado a verdade para aquela época. E o que acho interessante no American Sentinel, e lembre-se, isso foi publicado por alguns dos defensores da liberdade religiosa naquela época. Você tinha Alonzo Jones, que já havia comparecido. Sabe, o Comitê do Trabalho? Segundo o American Sentinel, a moralidade é uma questão que, inerentemente, está totalmente fora do controle do Estado. Portanto, todas as regulamentações policiais para o bem-estar moral da comunidade são consideradas erradas e ilegais. Agora, o Independent citou isso ao criticar a afirmação do Sentinel. Mas era verdade porque, observe o argumento do American Sentinel, mas basta que o ódio desse homem o leve a tentar causar algum dano ao seu próximo, e o Estado irá puni-lo. Se a cobiça o levar a roubar, o Estado irá puni-lo. Se tentar violentar uma mulher, o Estado também o punirá. Mas o Estado não o pune nesses casos por sua imoralidade, mas sim por sua incivilidade. O Estado não pune ninguém por ser imoral, mas sim por ser incivil. Não pode. A imoralidade deve ser punida, e a falta de civilidade também, pois a moralidade devida a Deus permeia seus pensamentos e intenções, algo que o Estado jamais poderá decifrar. E a única maneira de o Estado sequer tentar ler isso é através da Inquisição. Assim, quando o Estado começa a legislar sobre moralidade, torna-se necessário implementar a Inquisição. Veja, este é um ponto muito importante que eu acho que muitos, até mesmo adventistas, não entendem completamente o que estamos tentando dizer aqui. Não é que as leis de Deus não possam ser legisladas. A obediência exterior certamente pode ser legislada. Isso significa que, se o seu Estado estiver votando sobre a permissão ou não do adultério, ou sobre a existência de bordéis, por exemplo, você deve votar não? Absolutamente. Isso significa que devemos proibir qualquer forma de transgressão externa dos últimos 6 mandamentos? Acredito que sim. Sim. Ok. Assassinato? Sim, isso está errado. Ok. Quebrar um juramento no tribunal é passível de punição, certo? Então, repare como Romanos 13, ao falar sobre o papel do Estado, menciona o amor ao próximo, mas nunca abre espaço para que o Estado puna a primeira tábua da lei, porque isso cabe a Deus julgar, não ao Estado. Agora, os Estados tentaram fazer isso no passado, e encontramos alguns exemplos interessantes disso. Tenho vasculhado outros jornais, porque sei que há um tempo você também coletou vários, e encontramos algumas histórias aqui no Atlantic Constitution sobre pessoas daqui. E, sabe, isso é interessante. Há esse indivíduo, o irmão Conklin, de Michigan, que recentemente se mudou para este bairro com sua família. Ele foi denunciado ao grande júri e processado por trabalhar no domingo, apenas por acender uma fogueira, algo que vi muitos outros fazendo desde que cheguei. A pena no estado é severa, a chain gang, onde os presos, acorrentados a uma bola de ferro, são obrigados a trabalhar em estradas públicas e ferrovias. E muitos dos que são colocados lá são tratados pior do que animais. Muitos morreram sob chicotadas. Se ele fosse levado por trabalhar no domingo, seria forçado a trabalhar ou apanharia. Qual seu conselho? Se perdermos no tribunal, o que faremos? Você levaria o caso para a Suprema Corte? Se sim, pode ajudar? Somos pobres aqui. Então, você sabe, né, é interessante que houve pessoas que sofreram a morte como resultado disso. Encontramos outras histórias no Huntsville Gazette sobre Adolphus Calicott, um adventista do 7º dia que estava no dia 20, condenado no Tribunal Criminal do Condado de Dyer, Tennessee, por trabalhar no domingo. Você tem outra história aqui em Dayton, Tennessee, no Condado de Ray, de pessoas sendo acusadas. Aqui está outra em Ontário, por trabalhar no Victoria Daily Times. Eu tenho a transcrição de Middleton,
multado por trabalhar no domingo ou no Decatur Morning Review. Temos outro aqui do Sedalia Evening Democrat. Então é interessante que muitas pessoas foram presas por isso. E é nessa direção que eles querem retomar. Agora, é claro, nós sabemos quem está por trás disso. É Roma, no fim das contas. É o dia deles. Então, eu só quero mostrar um pouco mais sobre como eles pretendem fazer isso, porque algumas pessoas ao longo dos anos disseram: a Constituição nunca permitiria isso, certo? Obviamente, isso aconteceu no final do século XIX. Mas vamos ouvir um pouco mais de algumas das declarações que ouvimos aqui na Heritage Foundation do Michael Knowles, porque eu acho que isso realmente mostra o que eles vão fazer com a Constituição. Nos 250 anos, é curioso falarmos de catolicismo, pois os fundadores do país se revirariam no túmulo com isso, incluindo alguns deles, apesar da minha pele morena, pelo lado do meu pai. Eu sou um WASP, sabe? Eles teriam me deserdado por isso, mas isso realmente não importa. Sabe, o fato é que o governo que eles estabeleceram está muito próximo, se não idêntico, está muito alinhado com o regime ideal descrito por São Tomás na Suma Teológica e também no De Regno, onde ele expõe os momentos em que um povo pode derrubar um tirano. Em certas circunstâncias isso é permitido. Em determinadas circunstâncias é permitido. E ele diz que o melhor regime é aquele que possui um aspecto régio, um aspecto monárquico, um aspecto aristocrático e um aspecto democrático. Na modernidade liberal, fingimos que apenas a democracia é legítima. Kim Jong-un se reelegeu com 99,93% dos votos há 2 dias. Até os norte-coreanos precisam ser democratas. Não é bem assim. A ideia real é antiga. Políbio explica isso bem, que um bom governo é aquele que governa para o bem comum, e um mau governo é aquele que governa apenas para interesses privados. Portanto, você pode ter uma boa monarquia, uma boa aristocracia, uma boa democracia, e as versões ruins são a tirania, a oligarquia ou o governo da massa. Agora tenho algumas perguntas. Os Estados Unidos foram realmente fundados nos princípios de Tomás de Aquino? Em sua Suma Teologia? Não. Quer dizer, foi Tomás de Aquino quem propôs a pena de morte para a heresia. Ok? E aí eu me pergunto, espera aí, uma monarquia? Nossa nação foi fundada com base na existência de reis? Não, de jeito nenhum. Quer dizer, Washington recusou isso naquela época. O principal objetivo dos Estados Unidos era fugir da tirania de uma monarquia na Europa. E que seja fundada sobre uma república constitucional. Não uma democracia, mas uma república constitucional. Mas sabe de uma coisa? A liberdade constituída era o que Roma detestava, enquanto a cura, isso era chamado de loucura. Mas, sabe, é engraçado como isso está repetindo o mesmo erro que os judeus cometeram. Porque ele está aqui falando sobre o que é melhor para a sociedade. Sabe, o que é o bem maior. Ok, o que vai servir ao maior número de pessoas? Sabe, eu penso em João 11, versículo 50. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Então eles realmente acreditavam, bem, é melhor que uma pessoa morra do que, sabe, é para o bem da nação. Sim, o bem comum. O bem comum? Matar Cristo em nome do bem comum. Certo. Portanto, ele está literalmente promovendo a mesma coisa que crucificou Cristo. Sim, exatamente. Vejam, fomos alertados que os princípios da Constituição que tornaram nossa nação uma república protestante seriam repudiados. Ouçamos como pretendem agir. Será que você tem bom senso se haveria uma maneira, ou talvez isso já esteja acontecendo, de se recuperar? Algo relacionado à tradição do direito natural, na qual se abordam temas como leis morais universais e a existência de um Criador. Como verdade pública e não sectária. Certamente. Veja, existe um desejo por isso que é bastante pronunciado. Acho que você vê isso especialmente entre alguns millennials e a geração Z. Eles reconhecem que a loucura atingiu seu ápice durante o transgenerismo. É por isso que os conservadores falaram sobre isso durante anos a fio. E a esquerda também falou sobre isso durante anos a fio. Esse foi o extremo da política voluntarista, eu diria. A insistência de que nossas vontades tirânicas irão remodelar a realidade. E as pessoas perceberam que essa ideia era falha. Então, acho que há claramente um desejo de retornar a algo como a realidade objetiva, o realismo metafísico, a lei natural.
Você vê isso refletido nas conversões da geração Z em particular, especialmente entre os mais inteligentes, especialmente entre os mais ambiciosos. Não precisa ser um fenômeno que atinja toda a população para criar efeitos culturais massivos a jusante, que veremos por décadas. Tudo isso está aí. Existe um desejo real por isso. Agora, como isso se concretiza, eu acho que depende de como interpretamos a fundação dos Estados Unidos. Então, a interpretação aqui é realmente fundamental. Há algumas pessoas que insistem que a fundação é, irremediavelmente protestante e liberal, e que precisamos simplesmente descartar tudo isso. E não é... Entre nossos colegas conservadores católicos, sim, claramente. Não apenas protestantes e liberais dizem isso. Talvez sejam mais os católicos dizendo isso, veja. Não me convence esse argumento. Mesmo que convencesse, não sei se diria isso em voz alta. Mas nem precisamos. E olha... Estamos na Heritage Foundation, então podemos ser um pouco estranhos e esotéricos, eu acho. Eu estava pensando sobre isso do ponto de vista da semiótica, que é, como podemos interpretar qualquer coisa, mas como devemos interpretar a fundação dos Estados Unidos? Eu estou levado ao trabalho do filósofo americano Charles Sanders Peirce, um dos pais da semiótica, que está lendo Jean Poinsot, João de São Tomás. Este, por sua vez, está fielmente lendo Tomás de Aquino, providencialmente ou coincidentemente. E a ideia de Peirce, baseada em Jean Poinsot, é que interpretamos os signos em uma relação triádica. Então existe o veículo do signo, como o semáforo vermelho. Você sabe, existe o objeto do signo, seja lá o que o semáforo vermelho está indicando, e é aí que a semiótica liberal e a de esquerda termina em uma relação diádica. Não. O que Peirce e Poinsot estão apontando é que, na verdade, existe uma relação triádica. Existe ainda esta terceira parte, que é a atuação direta da mente, do interpretante. Então, no caso do semáforo vermelho, o semáforo vermelho significa pare. Então isso significa que temos que parar, certo? Bem, na verdade não quando eu estou dirigindo. Vamos usar o sinal amarelo. Melhor exemplo, uns veem o amarelo e freiam, eu não. Eu vejo o sinal amarelo e penso, preciso acelerar. Existe algo. O significado é diferente para mim e para uma vovó que está dirigindo o seu Lexus pela estrada. E assim, dessa forma, quando interpretamos a fundação americana, podemos perfeitamente admitir que esses homens não estavam tentando estabelecer uma república católica ou algo do tipo. No entanto, podemos perfeitamente reconhecer que o que eles fizeram criou um significado que encontra-se profundamente alinhado com a tradição da lei natural, com a tradição tomista, a tradição escolástica. E assim, não estamos de forma alguma extrapolando o significado da nossa nação além dos limites da razão. Então, basicamente, ele está dizendo que você pode interpretar isso como achar melhor. Sim, exatamente. Que visão bastante relativista essa sua. Seguindo exatamente na direção que acabara de percorrer, tentando se distanciar da qual estava. Sim. Ele está tentando atacar todos esses liberais que, você sabe, estão evitando a realidade objetiva. Sim. E aqui está ele, descendo, evitando a própria realidade objetiva. Sim. Yeah. E sabe, isso me interessa, porque se você analisar o passado, ele está certo em certo sentido, isso era muito tomista. Tradição, porque foi Tomás de Aquino quem falou sobre os princípios do decálogo e que, eles admitem, podem mudar. E sendo assim, se eles passam a admitir certas mudanças, isso acaba abrindo uma porta para que o vigário venha e defina claramente para você. Qual é realmente essa mudança? Isso permite que o homem entre e diga, mas eu vou interpretar dessa forma. E por essa tradição, então, a lei de Deus é anulada e tornada vazia. E essa é realmente a direção. Repito, basicamente você pode transformar a Constituição dos Estados Unidos em um nariz de cera e dobrá-lo para o lado que quiser. Sim. A partir desse ponto, tudo fica aberto a interpretações. A situação chegou a tal ponto, e esta é a triste verdade, que os protestantes ficaram completamente cegos. Temos uma medalha de São, o massacre de Bartolomeu em nossa coleção. Sim. Mas agora o Papa, ou o líder da organização que cometeu aquela atrocidade, está prestes a receber uma medalha. Vamos dar uma olhada. O Papa visita virtualmente os Estados Unidos para receber a Medalha da Liberdade do Centro Nacional da Constituição por seu compromisso com a liberdade religiosa mundial. Ele será homenageado em cerimônia no dia 3 de julho, véspera do 250º aniversário da fundação dos Estados Unidos.
Ele fará seu discurso de aceitação ao vivo do Vaticano para aqueles reunidos no Independence Mall, na Filadélfia. Sabe, eu acho fascinante que estejamos dando essa medalha ao Papa, quando há um longo histórico de inquisição e massacre. E nossa, que coisa! O indivíduo perante o Papa, Leão XIV, Leão XIII, foi quem afirmou que a tolerância igualitária de todas as religiões é o mesmo que ateísmo. Lembrem-se, Léo XIV realmente recebeu seu nome, ou melhor, o adotou. Seu nome vem de Leão XIII. 13. Agora só um breve esclarecimento. Esta imagem metálica específica aqui foi gerada por IA a partir daquela imagem metálica específica ali. Usa isso só para ilustrar? Apontar. Isso é apenas para fins ilustrativos, mas mesmo assim é isso que está por vir. Sim. Sim. Bem, outra coisa que vimos recentemente aqui foi um convidado que participou desta discussão comentando sobre algo que pode acontecer em breve. Gostaria apenas de ouvir as recentes declarações de Douglas Wilson sobre uma hipotética república. O que vem a seguir para os Estados Unidos? Agora, quando alguém defende o nacionalismo cristão, como certamente tenho feito, surge com isso uma obrigação moral de responder às perguntas resultantes. Se eu acredito que uma forma ideal de governo seria uma república protestante, como acredito, então cabe a mim definir e explicar o que eu proporia fazer com quaisquer minorias religiosas, caso tal república fosse estabelecida. É intelectualmente desonesto ser evasivo e fingir que não existem questões como essa a serem tratadas. Isso não é a mesma coisa que propor uma legislação que lidará com esses grupos em um contexto completamente diferente a partir do próximo outono. John Popola e eu estávamos conversando sobre uma situação hipotética daqui a séculos, a fim de ponderar os princípios envolvidos. Então, ele está falando sobre minorias religiosas e menciona, aparentemente deixando escapar, o assunto. Só de passagem, né? De passagem. Sim. Legislação neste outono. De onde ele tirou isso? Você sabe. Ele esteve recentemente no Pentágono e fez um discurso lá e... o secretário da guerra, Pete Hegseth, estava lá com ele. Então não é apenas uma pessoa aleatória. Quero dizer, ele claramente tem acesso a pessoas muito importantes no governo. Então, quando ele deixa escapar algo como legislação, um projeto de lei vindo aí lidando com essas minorias neste outono, que legislação ele? Sim. Qual é a legislação específica mencionada ali? Sim. Essa é uma grande questão. Quer dizer, esse é o cara que está sentado com a CNN, Tucker, Carlson e na mesma igreja que Hegseth, certo? Sim. É o pastor. Tudo bem. Então, você sabe que legislação, na verdade? Bem, você sabe, felizmente, quando se trata de saber o que vai acontecer no futuro. A palavra de Deus nos dá detalhes sobre isso. E eu acredito que esta seja a mensagem fundamental que temos para transmitir hoje, para o mundo. O chamado é sair da Babilônia, para que não acabem participando das suas pragas, porque a realidade é que sabemos que virá uma legislação que vai mirar aqueles que defendem a verdade. Mas o que a Bíblia revela claramente é o que vem logo depois disso, que seriam as 7 últimas pragas. As 7 últimas pragas são a resposta final de Deus ao desejo dos ímpios. Você sabe, quando eles desejam derramar o sangue dos filhos ternos de Deus, matar os santos, os filhos ternos de Deus, Deus, no fim, lhes dará sangue para beber. Se eles desejam adorar o sol no domingo, Deus lhes dará o sol escaldante. E então... escuridão. Sim, e então trevas. E então, finalmente, haverá outro está consumado ou está feito. Sim. E Cristo virá novamente para reivindicar seus filhos, que não receberam a marca da besta e que obedecem aos mandamentos de Deus. Mas você sabe, nós já discutimos bastante sobre esse conflito com o Irã e para onde achamos que isso está indo. E eu acho que uma das coisas que sabemos é que essas guerras e rumores de guerras, acho que, no fim das contas, tudo isso caminha para um sistema de controle. E como fazemos isso? Bem, vimos o preço da gasolina subir. Vimos como o preço do barril disparou tremendamente. Acho que uma das coisas marcantes é que nos escritos de Ellen White, ela fala sobre isso. Na Índia, China, Rússia e nas cidades dos Estados Unidos, milhares de homens e mulheres estavam morrendo de fome. E que os homens ricos comprariam toda a comida e depois venderiam a preços muito elevados. Bem, isso é basicamente... Quando vemos os preços do petróleo subindo assim, parte de mim se pergunta, com o Oriente Médio basicamente sendo retirado do circuito de produção de combustível, a Rússia produz muito combustível e os EUAHA
produz muito combustível. Bem, não é só isso, mas todo o gás natural que chega é muito utilizado na produção de fertilizantes. Então, se você não tiver todo o fertilizante necessário, o que vai acontecer no final? Fome? Certo, sim. E a guerra muitas vezes traz consigo a fome. Sim. E então, você sabe, tem havido discussões sobre o que vai acontecer se o Irã atacar algumas dessas usinas de dessalinização lá no Oriente Médio. O que vai acontecer se os Estados Unidos decidirem atacar algumas das usinas de energia que estão lá? Nós não sabemos. Dê uma olhada nesta postagem que apareceu nas redes sociais bem aqui e veja o que o ZIU, ao Departamento de Guerra, está vindo a publicar. Querido Deus misericordioso, eu preciso de Ti. Agora, mais do que nunca, eu preciso de Ti, pois percebo quão grande é a minha tarefa e quão escassos são os meus recursos. Dá-me sabedoria, eu te peço. Quando as exigências me pressionarem de todos os lados, dá-me olhos precisos, que possam separar o importante do urgente, o fundamental do incidental. Dá-me sabedoria, eu te peço. Quando eu ansiar pela amizade dos meus soldados, dá-me coragem para conquistar o respeito e a obediência deles. Dá-me sabedoria, eu te peço. Quando o tempo e as tarefas puxarem em direções diferentes, concede-me clareza para enxergar o caminho e paz para acalmar aqueles ao meu redor. Dá-me sabedoria. Eu te peço. Quando decisões forem exigidas, que o meu agir corresponda ao meu falar. Lembra-me diariamente de que a velocidade de um líder é a velocidade da equipe. Dá-me sabedoria. Eu te peço. Quando minha autoridade for testada, mostra-me quando levantar a voz e quando abaixá-la, quando usar a recompensa e quando usar a punição. Dá-me sabedoria, eu te peço. Quando meu tempo acabar, que eu seja lembrado como um líder que encorajou, não desanimou, como um homem que edificou pessoas, não as destruiu. Dá-me sabedoria, eu te peço. Na vitória, que eu continue humilde. Na derrota, livra-me do desespero. Corrija minhas fraquezas, acentue meus pontos fortes, molde-me no homem que você quer que eu seja. Conceda-me sabedoria, eu imploro. E acima de tudo, por favor, protejam meus soldados. Lidere-os, oriente-os, proteja-os, zele por eles. E assim como você se entregou completamente por mim, ajude-me a me entregar completamente por eles. E é em teu nome que oramos. Amém. É bastante interessante observar essa contínua pressão retórica, que é basicamente uma mistura de oração com os Estados Unidos. Vídeos do Departamento de Guerra. E eu realmente acredito que isso diz muito sobre a direção política que este governo está tomando. Mas nós também vimos um dos nossos congressistas aqui do Tennessee publicar outro vídeo no Truth. Ou melhor, não especificamente no Truth Social, mas sim na rede social X. E dê uma olhada neste vídeo, diretamente do deputado Andy Ogle. Que roupa é essa que eles estão usando? Cruzes de cruzados. Então, o que isso nos diz, afinal, sobre onde estamos? Se eles estão exibindo cruzes de cruzados? Bem, quero dizer, eles encaram isso como uma guerra santa, em última análise. Essa é a direção. E claro, igreja e Estado se uniram. O catolicismo romano foi uma das principais motivações das cruzadas. Sim. E tudo isso representa uma batalha acontecendo pelo Oriente Médio e uma visão falsa da profecia bíblica, que acaba desviando totalmente a atenção do verdadeiro anticristo. E eu acho que esse é o grande engano de Satanás. No fim dos tempos, felizmente a Bíblia revela a verdade e o povo de Deus saberá a diferença. Você sabe, nós sabemos que haverá enganos nos últimos dias, mas diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Você acha que isso realmente vai ser possível? Eu não acredito nisso. Não. Eu acredito que o povo de Deus vai estar ouvindo a sua voz e será fiel a ele até o fim. Amém. Mais de meio-dia. Mas o sol tá pino, mas a gente continua a obra. Deus abençoe. Deus tem misericórdia, meu Deus. Tem compaixão. Tem piedade. Deus tem compaixão. São muitas almas, muitas vidas preciosas. E este é o Evangelho do Reino.
Será pregado a testemunho a toda a gente. Línguas, povos e nações, então virá o fim. Uma última mensagem. Um último chamado. A pregação do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, verso 6 em diante. Lá diz assim: eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho Eterno para proclamar aos que se assentam sobre a terra, a toda nação, tribo, línguas e povos, dizendo em alta voz: temei a Deus e dê-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Gente, Deus está chamando a humanidade para temê-lo e dar glórias a Ele, porque é chegada a hora do juízo. E a Bíblia diz que temer a Deus e dar-lhe glória é guardar os seus mandamentos, a sua santa lei, uma lei de amor, a expressão do caráter de Deus, os 10 mandamentos. A única parte da Bíblia que Deus não deixou que ninguém escrevesse foram os 10 mandamentos. Está no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 3 em diante. Lá diz assim: primeiro mandamento da lei de Deus diz assim: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento da lei de Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, nem de coisa que está no céu, nem na terra, nem debaixo das águas. Não te prostrarás diante delas, não as adorarás, não prestarás culto a elas. O salmista no Salmo 115, o salmista no Salmo 115, falando das demais esculturas, diz: as demais esculturas têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, é a expressão de Deus. Tem mãos, mas não apalpam, tem os narizes, mas não cheiram. Semelhante a elas são aquelas que a buscarem. O terceiro mandamento da lei de Deus diz: não dirás o nome do teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente o que disser seu nome em vão. E o quarto mandamento da lei de Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho nenhum, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia Deus abençoou, santificou e descansou. Não é o domingo dia de descanso, não é. Não é o domingo dia religioso, não é, não está na Bíblia. É o sábado. É o 4º mandamento da lei de Deus.
O domingo é a criação do paganismo, gente. Amanhã é domingo. O povo está com o comércio fechado. Mas é a criação do paganismo. Foram os pagãos na antiguidade que levantaram o domingo para adoração ao principal deus de Roma, que era o sol. Olha a palavra domingo no inglês, Sunday, traduz, dia do sol. O domingo foi Roma pagã que criou. E Roma papal, Igreja Católica Romana, ela pegou o domingo e trocou, colocou no lugar do sábado, no terceiro século. Olha o Cano 29, Concílio de Laodiceia, está lá. A mudança. O domingo como dia religioso é uma criação de Roma papal. Com minhas imagens de escultura. Ela atacou a lei de Deus. Atacou a lei de Deus, que é a expressão do caráter de Deus. A única parte da Bíblia que Deus não permitiu que ninguém escrevesse foi a sua santa lei, os 10 mandamentos, em 2 tábuas. Numa tábua, nosso amor para com ele. Na outra tábua, nosso amor ao nosso próximo. Roma papal atacou a lei de Deus. Por isso, a Bíblia diz, em Apocalipse 14, verso 9 a 10, quem adorar a besta, receber o seu sinal, a sua marca, que é o domingo como um dia religioso, vai receber as pragas do Apocalipse. Porque quem recebeu o domingo como um dia religioso, recebe o sinal da besta, recebe a marca da besta. É sério isso. O terceiro mandamento da lei de Deus diz: não dirás o nome do teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente o que disser seu nome em vão. E o quinto mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias até que Deus te dá. O sexto não matarás. O sétimo não cobiçarás. O que é cobiçar? Olha lá, o sétimo não adulterarás. O que é adultério, segundo a Bíblia? O sétimo mandamento diz: não adulterarás. O que é adultério? A Bíblia responde: adultério é quando homem e mulheres casados têm relação sexual fora do casamento. Adultério é quando homem e mulheres solteiras têm relação sexual sem ser casados, fornicação. Adultério, LGBT, homossexualismo, porque fere o princípio da lei, a pureza do mandamento. O oitavo mandamento diz: não roubarás. O nono, não mentirás. E o décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, as coisas do teu próximo. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto ele está perto. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não ofereça, mas tenha a vida eterna. Oh, gente, a porta da graça ainda está aberta. A mão do Todo-Poderoso para salvar ainda está estendida. Mas o tempo urge, o tempo é curto. Portanto, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai quando ele está perto. Amém. Você entendeu a mensagem? Eu não gosto de escutar. Você entendeu? Deu para entender? Deu. Olha, está voltando, Jesus está voltando. Eu sinto que você tem sensibilidade. Deus está trabalhando no seu coração. Olha, ele está muito prestes a voltar. Nós estamos ouvindo os passos dele. Vamos nos preparar para se encontrar com ele. Essa mensagem que você ouviu é a mensagem desses últimos dias. É o último chamado de Deus.
teu nome? É Claudênia. Claudênia, eu tô no YouTube, Aurílio Gomes. Aurílio, que é Aurélio, não tem? Tira o E, coloca o I, fica Aurílio, né? Gomes. Acessa lá meu canal pra tu ver. Coisas tremendas tem lá. Então, querido, Deus abençoe, viu, Claudênia? Que Deus abençoe, meu Deus. Uma vida preciosa. Vidas preciosas. Vidas, mais vidas.